Bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma de nossas palestras do ciclo de conferências aqui da nossa Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de ter conosco o professor Marcelo Dantas Aguiar, que falará um pouco sobre o que o professor precisa saber no âmbito da saúde dentro, vou pegar aqui novamente, desculpe, da saúde mental na escola, o que o professor precisa saber. O professor Marcelo hoje teve um pequeno problema problema técnico e nós vamos fazer nossa palestra de hoje apenas por áudio. Mas vocês podem enviar as suas dúvidas ao final da palestra e ele estará respondendo, ok? Professor Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Felipe. Desculpa aí pelo transtorno. Hoje nós vamos falar de algo que é extremamente importante, né, que está dentro das escolas, de modo geral, dentro da educação, questões sobre saúde mental. E antes de tudo isso, eu gostaria de iniciar a minha fala com um texto, uma frase do texto de Alice, no País das Maravilhas, que diz assim: "Mas eu não quero me encontrar com gente louca", observou Alice. "Você não pode evitar isso", replicou o gato. "Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco, você é louca. Como você sabe que eu sou louca?", indagou Alice. "Deve ser", disse o gato, "ou não estaria aqui". Então, assim, é algo para a gente pensar um pouquinho sobre as questões que permeiam a nossa vida e o nosso trabalho. E aí eu trago de início a definição, né, bem mais clara do que a deficiência mental. É o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou evidências externas, é a capacidade de administrar a própria vida e suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem a perda da noção do tempo e espaço. Buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. São questões que a Organização Mundial da Saúde traz um pouco disso, né, para nós. E para que a gente possa ter uma noção ao certo da definição dessa estrutura, a gente tem que estar bem justamente com conosco e com o espaço externo, sempre pensando nisso, na sociedade, como comum. E, para tanto, o impacto dos problemas de saúde mental é gigantesco e a gente não pode deixar de dizer que, contrariando a crença de que a infância é um período invariavelmente feliz, a gente observa que dados epidemiológicos brasileiros vêm alertando que 10 a 20% das crianças e adolescentes apresentam algum tipo de transtorno mental, né? E, para tanto, eu trago aí essa estrutura que está embasada no Guia para Crianças e Pais e Profissionais, que diz assim: problemas de saúde mental em crianças e adolescentes, 12,7% tem alguma doença mental. Doença mental, transtorno de conduta, 7%. Ansiedade, 5,2%. Transtorno de atenção e hiperatividade, 1%. Depressão, 1%. Psicose e autismo, 0,2%. Esses dados eles estão um pouco desatualizados, visto que eles são de 2013,
né? De lá já está sendo, nós estamos aguardando a estrutura do IBGE para que isso seja refeito. E aí no Brasil, o total de jovens, né, como eu falei, de 7 a 14, que corresponde a 3,4 milhões de indivíduos, tem um ou mais transtornos psiquiátricos, né? Correspondendo aí 1,1 milhões de transtornos de conduta, 1,6 milhões de transtornos ansiosos, né? E dessa caracterização, os meninos são aqui, estão no ranking 3,1%, em vista de 10,2% das meninas, né? Nessa faixa etária que foi estudada. Então, assim, é um dado muito grande e precisa ser investigado. Quando a gente fala em evolução do conceito de saúde, partindo dessa nova concepção de saúde, cria-se uma palavra para ações descentralizadoras que contemplem o empoderamento do indivíduo e da comunidade, contrapondo-se ao caráter inevitável da doença. Né? Diante disso, né, confiar em um conceito exclusivamente biológico traz bastante complicações por uma série de motivos, né? E a gente não pode deixar de esquecer que a figura do médico é muito importante e, em muitos casos, é fundamental a presença dele, justamente por existir, inclusive, em determinadas situações, uma generalização com tendências de supervalorização da doença que não traz benefícios a ninguém. O que eu quero dizer com isso, também que nessas últimas décadas, o paradigma de saúde mental ela evoluiu muito, e ampliando e extrapolando conceitos puramente biológicos, passando inclusive a considerar sintomas como fenômenos resultantes de interações completas entre fatores genéticos, biológicos, questões que são estruturais realmente do cérebro, como hormônios, entre outros. E aí, psicológicos também, questões sociais e culturais que vão interferir nessa questão da evolução de saúde. Então, essas estruturas podem ajudar na questão da melhora da pessoa que apresenta alguma questão de saúde, né? Nesse processo, entre saúde e doença, a gente não pode deixar de ser considerado como um contínuo, né? Que dessas duas que se relacionam, inclusive. Um aspecto recentemente incorporado a esse paradigma é o enfoque que os estados mentais de identificação precoce é muito valioso para a saúde, que aí, diante dessas estruturas, dessa descoberta precocemente, pode nos ajudar a fazer com que a pessoa que esteja acometida com esses transtornos, elas possam ter uma vida melhor e seguir aí a sua vida tranquilamente. E aí depois a gente tem um outro aspecto aqui, que é a própria Constituição. Ela traz para nós a mudança progressiva dos serviços que são oferecidos para a população, passando de um modelo assistencial, centrado na doença e baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de atenção integral à saúde. Então, esse parágrafo da Constituição que nos fala sobre isso é justamente deixar fazer com que a pessoa ela seja vista
integralmente, né? Não desassociada como era vista anteriormente pelos antigos paradigmas, né? E partindo desse pressuposto, a Organização Mundial da Saúde ela acabou fazendo com que esses conceitos pudessem ser expandidos para outros lugares, né? Os países, de uma certa forma, pudessem se organizar como se fossem redes e comunidades pudessem organizar-se para que essas questões voltadas à saúde fosse difundida em todos os lugares e chegasse a informação mais rapidamente à população. E essa interação da Organização Mundial de Saúde, ela começou a relacionar essa concepção de saúde, como diz aqui, e pressupõe um modelo que envolve os determinantes da saúde, como educação, meio ambiente e acesso a serviços essenciais por meio de ações coletivas, intencionais e fomentadoras de políticas públicas. Diante dessa estrutura, eles definiram 7 princípios de promoção de saúde, que são a concepção holística, a intencionalidade, o empoderamento, a participação social, isso é fundamental, a equidade, ações multiestratégicas e de sustentabilidade. Partindo dessa informação, o que a Organização Mundial queria com isso? Que é justamente a capacitação de comunidades e indivíduos por meio de informações do desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, como exemplo, a ação motora da saúde. Eles entendem que a informação é uma das bases para a tomada de decisão que leva e conduz essas comunidades, né, justamente a autonomia por meio do empoderamento, que é o que eles comentam no item aqui. Né? Esse empoderamento é justamente através dessa simbiose entre essas comunidades, né, com esses indivíduos, né, e vai justamente conduzir ao combate e dando a importância de frisar esse empoderamento e conscientização, associando a proatividade em relação à saúde a reais mudanças de atitude da população que for atendidas por essas informações, né? E a proatividade em relação à saúde e mudanças de atitudes frente no sentido de um olhar mais apurado dessas comunidades, para que possa justamente as pessoas terem noção de como lidar, de como fazer com que, a partir do momento que consegue lidar com essas situações de observação de alguém que apresenta algum problema de saúde, ela ser encaminhada automaticamente para os lugares corretos, né? É bem essa orientação que a Organização Mundial quer com relação quando eles falam em promoção de saúde, né? É como justamente uma campanha
informativa que pode modificar o conhecimento e as atitudes com relação aos problemas de saúde mental das pessoas. Essa é a intenção maior, aliada, inclusive, à Organização Mundial da Saúde e as políticas públicas, no caso, a nossa lei maior, que é a Constituição, que vai amparar essas estruturas acontecerem. E na questão da promoção da saúde e o que ela tem a ver com a educação, é justamente isso, né? A gente tem os parâmetros curriculares nacionais, que é um dos documentos oficiais do Ministério da Educação que permeiam a educação básica no nosso país, e ele diz o seguinte, num dos seus cadernos: a promoção da saúde ocorre por meio da educação, da adoção de estilo de vidas saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais, da produção de um ambiente saudável, da eficácia da sociedade na garantia da implementação de políticas públicas voltadas para a qualidade da vida e dos serviços de saúde. Essa estrutura ela está dentro dos parâmetros curriculares que permeiam em todas as escolas, com a intenção de justamente elas montarem os seus currículos, né, num eixo de sociedade, né, que se pode ser feito em relação a isso, né? E justamente pensando exclusivamente na prevenção, né? Aquilo que a gente comentou anteriormente, nessa questão de promoção de saúde. E, diante disso, ainda nós temos, a escola ela tem um papel fundamental com relação a isso, né, dessa questão da prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente, segundo essa intenção da Organização Mundial de Saúde, é que eles querem dizer que essa é uma atividade que está relacionada ao controle de fatores de riscos que antecede os transtornos. E ela vai atuar em diferentes fases, né? Saúde visando impedir a progressão desses processos em direção aos problemas de saúde, né? E aí, diante disso, eles passam a ter 3 situações, né? A primária, para a questão dessa prevenção, que quer dizer ações que visam evitar a ocorrência do consumo de drogas antes dela acontecer. E aí a gente vai ter como apoio a isso, essa questão dessa prevenção, são o PROERD, que existe em todos os estados, que quem administra isso é a Polícia Militar, e uma vez na semana em escolas básicas, ela vai e desenvolve com as crianças do 5º ano do ensino fundamental ações de educação propriamente dita, né? Tanto que o PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, e eles se utilizam dessa estrutura para informar as crianças, uma vez que elas estão saindo de um ciclo que é num âmbito, entre aspas, de educação infantil, né? Eles estão saindo entrando na adolescência e, consequentemente a isso, eles estarão mais suscetíveis e abertos a outras situações que possam ter com que eles tenham acesso a esse tipo de drogas. E a prevenção secundária, que vai partir de ações que visam interromper
o uso de substâncias no caso em que a pessoa já utiliza com alguma frequência e ocorre risco de piora ou padrão de uso, e aí entra nesses casos para dar o suporte às casas de recuperação, né? A prevenção terciária é quando, após a dependência instalada, se estabelece ações que incentivem a busca, o tratamento e a recuperação. E aí, também as casas de recuperação, as orientações existentes nos CRAS, né, que auxiliam nessa questão para direcionar essas pessoas aos lugares efetivamente onde elas devem se tratar, né, na questão de se prevenir. E aí eu venho com essa indagação, né? O papel da escola na promoção de saúde. E a escola, ela é um espaço democrático. E ela tem que literalmente fazer com que esse espaço seja respeitado e ouvido por todas as pessoas. A literatura em saúde mental tem identificado os sistemas escolares como espaço estratégico, inclusive, e privilegiado também de implantações em políticas públicas de saúde, que destaca e vê a escola, inclusive, como um principal núcleo de promoção em saúde, né? Haja vista que existe essas questões existem alguns projetos em algumas secretarias, eu não sei ao certo como, eu penso que funciona da seguinte maneira o estado de Alagoas, com relação ao estado de São Paulo. Existe um projeto que chama-se Semana de Prevenção de Acidentes. Então, isso daí, a escola está sendo utilizada para avisar as pessoas de como elas têm que se precaver em relação a isso. E nessas atitudes, nessas ações, a escola consegue observar essa estrutura. E o professor, dentro da escola, consegue ajudar muito no diagnóstico precoce de crianças, devido ao tempo que eles ficam, né? Existem lugares que as crianças ficam 4 horas na escola, existem lugares em que a criança fica 5 horas dentro da escola. Então, se a gente multiplicar isso durante a semana, 20 horas e 25 horas, por exemplo, de quem fica 4, de quem fica 5 horas, eles ficam mais tempo na escola e com o professor do que com a própria família, se a gente até fizer um apanhado geral durante o mês. Então, a escola ela tem um olhar mais atento a essas estruturas do desenvolvimento infantil dessas crianças, né? E aí, para isso, necessita de algumas ações efetivas de encaminhamento e identificação de identificação precoce desses sintomas, a partir do momento em que a escola observa, né, esse processo, vai, de uma certa forma, diminuir o estigma, aumentando a oportunidade de acesso à informação e gerando modificações positivas de atitudes frente a essa questão de prevenção de saúde, né? Ter experiência com diversas crianças de uma mesma faixa etária, permitindo uma observação mais crítica do comportamento dos seus alunos. Então, assim, evidentemente que a partir do momento em que o professor tenha essa
observa-se nesse trecho aqui que, permitindo uma observação mais crítica do comportamento dos seus alunos, a gente acaba observando que o professor ele tem que entender as fases do desenvolvimento infantil, isso é muito importante, para que ele possa se sobressair e entender o que vai acontecer, o que acontece com o seu aluno, e daí ele vai poder ajudar e muito nessa estrutura aí de prevenção, né, de promoção de saúde, né? Poder observar os alunos em diversos contextos, em tarefas e socialização entre os outros, e por longos períodos de tempo. Pode-se utilizar-se da flexibilidade do currículo para abordar assuntos relacionados à promoção de saúde mental. Então, olha aí de novo os parâmetros curriculares nacionais que regem a educação no país, que é um documento em que as escolas utilizam-se para montar os seus projetos político-pedagógicos, né? Pode-se utilizar de seu papel de modelo como um trunfo, ensinando criatividade e bom senso no dia a dia, no sentido da diminuição de estigma, que quando isso não é detectado na escola, a criança que é acometida com algum problema de saúde, ela desencadeia inúmeros outros problemas, né? E entre eles, o bullying, que acaba sendo desenvolvido, que aí vê que aquela criança, ela efetivamente não conseguiu acompanhar, não consegue acompanhar a classe, ela passa a ficar mais quieta, tende-se a se esquivar das pessoas, né? E aí passa por o processo do bullying. E isso, essa questão do professor utilizar-se como modelo nessa observação do dia a dia, né? E aí, justamente essa questão que vem à tona de novo, a LDB, que aborda o tema da saúde e foi ganhando ainda mais consistência nas escolas, passando a interagir nos termos transversais, né? Então, que a lei de diretrizes e base, que ela é o macro da educação, ela vem novamente fazendo com que haja uma consistência entre as escolas, no sentido de integrar os temas nos temas transversais, permitindo todo o currículo, possibilitando uma abordagem mais ampla dos diversos aspectos vinculados em saúde, não só a saúde mental, mas como qualquer outra, né? Nas questões voltadas a isso. E aí nós temos novamente aqui os parâmetros curriculares, que eles já estão em congruência com os princípios de promoção em saúde e as escolas indicadoras pela Organização Mundial da Saúde, que buscam sustentação da saúde e do aprendizado das crianças em relação a isso. Da escola entender e já de cara observar que existe algum problema, já mandar isso para os órgãos competentes, né? Encaminhar, né? E aí, os princípios das escolas promotoras de saúde, nós vamos, primeiramente, temos que ter e temos que entender que essa questão da Organização Mundial da Saúde em querer que as escolas sejam promotoras de saúde, ela está preocupada com os enormes prejuízos vinculados aos transtornos mentais, né?
A comunidade internacional, por exemplo, passou a exaltar nos últimos anos a necessidade de intervenções voltadas para esse assunto no ambiente escolar. A exemplo disso, a comunidade europeia, em um importante pronunciamento chamado Pacto Europeu para a Saúde Mental e o Bem-Estar, passou a definir como urgente a inserção de estratégias de promoções promotoras de saúde nas escolas e nas atividades curriculares e extracurriculares das escolas, além de sensibilizar os professores de saúde, né, de terem esse olhar bem claro em relação a isso. E para uma escola ser promotora de saúde, ela tem que ter a visão ampla de todos os aspectos da escola, promovendo um ambiente saudável e que favoreça a aprendizagem, lembrando que para ter essa estrutura, a escola ela tem que ser democrática, né? Ela vai ter que dar importância à estética da escola, assim como os efeitos psicológicos diretos que ela tem sobre os professores e os alunos. Fundamentar-se em um modelo de saúde que inclua a interação dos aspectos físicos, psíquicos, socioculturais e ambientais. Ela tem que promover a participação ativa dos alunos, reconhecer que os conteúdos de saúde devem ser necessariamente incluídos nas diferentes áreas curriculares. Então, olha lá, novamente puxando a Lei de Diretrizes e Bases e os parâmetros curriculares, né? Entender que o desenvolvimento de estilos saudáveis de vidas que favoreçam opções variáveis e atraentes para a prática de ações que promovam a saúde. Ainda nesse mesmo princípio, ela tem que valorizar a promoção da saúde na escola para todos. E aí tinha um programa que existe ainda em algumas escolas, não são todas, né? O dentista na escola, e o pediatra nas creches, né? Ter a visão ampla dos serviços de saúde que tenham interface com a escola, reforçar o desenvolvimento de estilos saudáveis de vida que ofereçam opções viáveis e atraentes para a prática de ações que promovam a saúde. Então, aí, uma simbiose com os postos de saúde, né, uma vez que, para a criança ser matriculada nas escolas, elas precisam terem anexada nas suas matrículas a carteira de saúde, né? Favorecer a participação ativa dos professores na escola do projeto pedagógico da educação para a saúde. Buscar estabelecer inter-relações na elaboração do projeto escolar, né, que é o projeto político-pedagógico, que é o documento oficial, que a partir do momento que ele é feito pela unidade escolar, ele é homologado pela diretoria, pela Secretaria de Educação, ele passa a ser um documento que um documento, inclusive, jurídico, que pode ser utilizado nesses espaços, né? Então, aí pode sim ter tem esse caráter, essa questão do projeto político-pedagógico, né? E em cima desses princípios promotores de escolas promotoras em saúde, a Organização Mundial de Saúde ela vai estar preocupada com enormes prejuízos vinculados aos transtornos mentais. Haja vista o que a gente comentou, né, do percentual no início da nossa conversa, né? E a comunidade internacional, né, passou, inclusive, a exaltar volta a dizer, né, que ela passou a exaltar essa ideia de que deve estar vinculada, sim, à escola.
justamente pela escola ser um espaço privilegiado de educação, né? E por conta dessas estruturas, esses países e com organizações integradas nos sistemas públicos de saúde e educação, levaram eles a serviços de saúde mental dentro das escolas. Nesses locais, a abordagem integrada entre educadores e professores e profissionais de saúde mental tem beneficiado muito as comunidades, como os ambientes escolares, né, que são os promotores dessa saúde, né, que foram eles os primeiros a detectar esses problemas e encontrar, né? Mas ainda a gente tem muitos problemas no sentido de realmente existir essa simbiose, né? Então, de haver uma interligação como existe lá. Vamos pegar a Europa, por exemplo, o Portugal. A educação ela está interligada, né? O sistema único de saúde lá realmente acontece. Então, a educação está ligada com a saúde, que está ligada com os outros órgãos de assistência social. Então, se o camarada estiver em Lisboa e for para outro estado de Portugal, ele vai ser acessado e todas as informações dele que foram coletadas em Lisboa, no outro estado do país, ele vai ser observado pelas pessoas. Então, é uma coisa que está muito distante de nós ainda, mas que, assim, precisamos começar. E aos poucos que isso vai acontecer, né? E aí, assim, qual é o papel realmente fundamental dos professores no que tange a saúde mental dos seus alunos, né? É uma questão que a gente se coloca, né? Os professores têm realmente a árdua e compensadora tarefa de atuar no desenvolvimento de seus alunos. Lembrando também que eu comentei que para que ele tenha esse olhar, ele precisa entender o desenvolvimento infantil, né, para que ele possa ter esse olhar, né? E essa tarefa de atuar no desenvolvimento dos alunos, não só apenas nos acadêmicos, né, mas como indivíduos saudáveis, né? Então, para isso ele deve considerar o conceito de saúde e atuarem no processo de doença, saúde de seus alunos em diversas maneiras. Por exemplo, ter a árdua e compensadora tarefa, né, de desenvolver dos seus alunos vínculos baseados na afetividade e empatia, na escuta reflexiva e respeitosa, na consideração pelas qualidades dos alunos visando o fortalecimento de sua autoestima, na questão aqui importante, quando o bullying acontece. Então, assim, as pessoas que são acometidas com algum problema de saúde mental, por exemplo, são alvos de chacotas, né? Então, essas crianças, elas precisam ser informadas desse problema, né? E, consequentemente, a autoestima dessa criança tem que ser revista. Reconhecer a responsabilidade de formar o aluno como cidadão, contribuir para um clima escolar favorável, priorizando o vínculo. Isso é muito importante, porque também o professor, nos novos paradigmas, ele é também ele também é responsável pela aprendizagem de habilidades sociais, né? Contribuir por meio do diálogo e com o combate de estigma dos transtornos, para que isso venha a ser precocemente feito, né? Evitar a segregação de alunos problemas, né? Então, assim, aquele menino já rotular a criança sem descobrir, sem saber
ou que está acontecendo com ele, né? Isso que a gente chama de aluno problema. Discutir abertamente o assunto de saúde mental com eles, isso é muito importante, né? Discutir casos de práticas diárias com os pares para que possam refletir sobre o que fazer diante das situações difíceis apresentadas pelos alunos que interagem na dinâmica da sala de aula, como isolamento social, comportamentos agressivos e violação às regras, né? Esse último aqui é uma das coisas que ultimamente está acontecendo em grande escala nas escolas, e é para se preocupar literalmente, né, em relação a isso. Em cima dessa estrutura, estimular os alunos que desenvolvem habilidades sociais, como fazer amigos e manter amizades, manter-se atento à identificação precoce dos problemas devido ao encaminhamento dos seus olhares, e aí entra aquilo que ele sabe sobre desenvolvimento infantil, construir parcerias com as famílias para o encaminhamento do desenvolvimento das crianças e adolescentes, tendo um ponto de vista emocional como aprendizagem. Então, assim, essa parceria familiar. Muitas das vezes o professor tem uma dificuldade muito grande de ter uma parceria com a família, mas, assim, tem que haver o começo, né? Adaptar objetivos acadêmicos, conteúdos curriculares, métodos de ensino e outros assuntos educacionais às necessidades de cada aluno, visando um maior rendimento escolar, né? E quando a gente fala dessa estrutura, a gente não pode pensar só na educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. A gente tem que observar isso também na graduação, que a gente também encontra crianças, adolescentes, né, e adultos dentro da universidade com problemas de saúde mental, né, que precisam ser observados pelos professores, né? O professor hoje ele não pode estar alheio a qualquer as coisas, né? Ele tem que estar literalmente atento para essas coisas, né? Então, mas eu sou professor universitário, eu sou professor de direito, eu sou professor de matemática. Ele sim também tem que estar enquadrado nessa estrutura, né, de observação e contribuir para que essa estrutura aconteça. E diante disso, como o tempo já está passando, eu vou fazer aqui a minha finalização, minhas considerações. E, recentemente, a saúde mental de crianças e adolescentes tornou-se protagonistas em pautas escolares, né? Por isso que eu trago à tona essa questão de que a saúde mental, né, o professor realmente ele precisa saber, justamente por conta disso, né, nas pautas escolares formadoras de políticas públicas e da comunidade científica, né? Sobretudo, na educação, tem sido debatido e aumentando a lista de grandes desafios, né, que por conta das crianças que apresentam os transtornos e estão e eles têm o direito que a Constituição lhe confere de estarem na escola pública regular, né, poderem desenvolver aí as suas habilidades sociais, e o professor tem que saber trabalhar com essas crianças, né? E aí entra outras questões que envolvem as políticas públicas, no caso, o governo federal, no sentido de enviar verbas para os estados e municípios, no sentido de capacitar esses professores para que eles possam estar atentos, né, e entender esses meandros do que rola da questão da saúde mental, da pessoa que é deficiente física, da pessoa que tem a síndrome, que apresentam as síndromes, né?
das pessoas que têm a síndrome de Down, que são autistas, e elas estão dentro das escolas. E eles precisam estar atentos a isso, né? Felizmente, nas últimas décadas, uma compreensão de saúde está se desenvolvendo e explorando conceitos puramente biológicos, né? Então, aí, está deixando de ser o médico, está deixando de ser o Deus e está ouvindo outras pessoas. Então, hoje, para ter um diagnóstico fechado, por exemplo, de autismo, o médico, o neuropediatra, ele necessita de ouvir um psicólogo, ele necessita de ouvir a avaliação do psicólogo, a avaliação do psicopedagogo, ele precisa ouvir o que a escola vê com relação à criança, né? O que a fonoaudióloga tem a ver, o que a questão da psicomotricidade, da terapeuta ocupacional vê naquela criança, e em cima dos relatórios desses profissionais, o médico neuropediatra vai fechar esse diagnóstico. Então, assim, esse desafio, né, ele está sendo mais aceito numa visão multi e interdisciplinar, né, que tem que ser consideradas, né, por toda essa comunidade, né? E essa visão amplia e abriu espaço para as novas perspectivas de abordagem à questão de saúde. Com isso, o espaço escolar, inclusive, ele passa a ser destacado como principal núcleo. Então, a partir dele, né, é que a gente pode ter essa prevenção em saúde. E aí eu fico aqui, eu não sei se eu já passei do horário, né? Felipe, eu estou à disposição agora, Felipe, para alguém queira fazer pergunta. Ok, eu queria só fazer um breve comentário, professor. É que nós ainda não temos noção do tamanho da importância do professor nessa questão da promoção, da prevenção e também do cuidado do professor nessa questão da saúde mental para com o aluno. Quando o senhor começa a citar sobre os princípios das escolas, que são promotoras da saúde, nós não temos, na verdade, a noção do real papel do professor nesse quesito, da real importância que o professor tem nesse quesito. Eu achei muito interessante quando o senhor começa a destrinchar essa questão dos princípios que a escola tem como promotora de saúde mental para com a criança, para com o seu aluno. Achei bastante interessante isso. É pertinente essa sua fala, Felipe, pelo fato de que, assim, hoje, ser professor não é uma tarefa como nunca foi, né? Hoje, mais ainda, justamente porque há um tempo atrás, as pessoas, há 20, 30 anos atrás, vamos pegar a questão da década do militar, né, que onde as pessoas era aquilo, já ocorria a seleção das pessoas, os professores não tinham uma visão de olhar para o aluno, então, assim, segregavam, então as crianças, turma A, turma B, turma C, turma D, dentro da turma A, a segregação, então, assim, a fileira dos bons, e assim, já tirando os ruins, né? E assim, sem nenhum encaminhamento. Hoje, a partir do momento em que alguém passa a ser professor, ele tem que saber que a partir da década de 90, inclusive, né, a gente começou a entender que para que a aprendizagem possa acontecer na criança, a gente tem que descobrir, primeiramente, como que o cérebro funciona. Então, você percebe que não é só ensinar a ler e escrever, eu tenho que entender como que a criança pensa para poder ler e escrever. Verdade.
Então, esse paradigma do professor, ele é muito grande. E é uma tarefa muito difícil e não é fácil ser professor. É porque até cada aluno trabalha de uma certa forma de diferença. Todos os alunos são diferentes. Então, Graças a Deus, pois Felipe, que somos diferentes, né? A minha esposa, ela é pedagoga, ela é professora de ensino infantil. E aí, às vezes, ela chega em casa comentando sobre alunos que são mais desenvolvidos, alunos que são um pouco menos desenvolvidos, digamos assim, e as formas que tem que ser trabalhada com cada criança. Até mesmo na questão, ela tenta abranger a família, como o senhor mesmo citou, nesse quesito, como o senhor mesmo falou, a dificuldade é grande do relacionamento da família para com a escola, muitas vezes. Muitas vezes os pais estão abertos a isso, mas muitas vezes não. Por isso, Felipe, que a escola, ela tem, a equipe gestora, ela tem que ter uma noção de trazer essa família para a escola. Uhum. O projeto político-pedagógico é um papel que, inclusive, os diretores eles são instruídos pelo Ministério da Educação. Então, o Ministério está em Brasília e todos os diretores e coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino de todos os estados, eles passam por um processo pelas universidades, que existe um convênio com as universidades estaduais e federais do país, do MEC, para que eles passem a entender como eles têm que montar esse projeto político-pedagógico. Esse documento importantíssimo que eu falei, que ele inclusive, ele pode ser caracterizado, e é caracterizado como um documento jurídico. Verdade. Ele permeia toda uma comunidade, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui do Willy, que ele diz assim, dentro do tópico do papel na escola, na promoção da saúde e na prevenção, tem sido registrada uma verdadeira atuação dos profissionais nesse sentido? Porque temos observado, por exemplo, muitos casos de profissionais, entre aspas, que são mal educados, ignorantes e até violentos contra algumas crianças. Isso é totalmente o contrário do verdadeiro papel do profissional, e aí não dá para eu ler mais embaixo, Willy. Então, veja só, a gente tem que tomar também muito cuidado quando a gente fala, eu vou puxar aí na questão séria da educação. Hoje a gente está tendo muitas, é muito bom, e tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, por exemplo, da educação à distância, eu estou aqui no estado de São Paulo, no município de Jundiaí, eu estou a 30 quilômetros da capital, e vocês estão aí na capital alagoana, né, Maceió. Então percebam a conectividade que nós estamos tendo no momento. E o ensino à distância, ele promove essa educação, como nós estamos tendo aqui, a troca de ideias que a gente está tendo. E muitos, e evidentemente, foge do controle do Ministério da Educação, né? Existem algumas instituições que são extremamente rígidas com a questão da educação à distância, porém, existem vários lugares, portinhas de fundo, que abrem um espaço, e a estrutura, então o aluno vai uma vez na semana, o aluno às vezes faz tudo online, e assim, estão se formando professores nessa estrutura. E quando eu falo que o professor necessita de entender como a criança pensa, e que ela precisa saber as fases do desenvolvimento cognitivo das crianças e de adolescentes também, e adultos, que isso é papel fundamental para qualquer profissional que vá trabalhar na educação, né? E eu penso que esses profissionais, Willy, que apresentam esse tipo de má educação, né? E consequentemente, são ignorantes por não entenderem o desenvolvimento infantil humano.
Os especialistas, inclusive, eles precisam ter eles são formados em artes, formados em história, formados em matemática, e a grade curricular desses cursos de licenciatura apresenta poucas horas nas disciplinas de psicologia, nas disciplinas de filosofia da educação, sociologia da educação, didática. Então, assim, e a grade, e 80, por exemplo, 80 horas de história da arte, 80 horas de história do Brasil. Percebe o quanto eles estão distantes, e quando essas pessoas entram na sala de aula para se lecionar, eles estão despreparados. E o tempo é quem vai dar. Eu, por exemplo, quando entrei em sala de aula, eu não sabia o que fazer. Eu virei para minha amiga e falei assim, eu não sei dar aula, eu não sou professor. Só que, evidentemente, a partir do momento que a gente busca, qualquer profissional que seja, e o professor, mais ainda, ele tem que ser extremamente plugado em leituras, em observar como que está acontecendo o que está acontecendo ao redor da comunidade da sua escola. Então, assim, se é o funk, eu vou procurar entender o que é isso, para que eu possa utilizar isso como ferramenta. Eu uso uma parábola muito importante que diz assim: faço-me de gentil para ganhar o gentil. Então, de que forma eu vou trabalhar uma criança com um problema, né? Dentro da sala de aula, ou dependendo da questão dele de ser mal educado ou apresentar um transtorno de hiperatividade, né? Que as coisas se confundem, ou ele apresentar um transtorno de conduta ou um transtorno desafiador, opositor, né? Essas estruturas o professor tem que saber. E isso, as políticas públicas têm que ajudar e muito. E, consequentemente, as secretarias têm que liberar as verbas para que os professores sejam capacitados. Hoje, infelizmente, mesmo aqui no estado de São Paulo, muito do que eu sei, eu paguei do meu bolso, né? Poucas foram as capacitações, muito embora que vem dinheiro do governo para nós. Isso é um desabafo aqui entre a gente. Mas é isso que acontece, Willy. Então, assim, não é para ter realmente um papel de uma estrutura. Então, ele precisa realmente saber. Hoje, professor, ele tem que ter uma visão totalmente diferente. Certo? Infelizmente, ainda existe essa realidade de que o professor tem que investir e que muitas vezes o governo não apoia, até mesmo financeiramente, ou até mesmo em questão de estrutura da formação do professor, como cursos gratuitos e coisas do tipo. Com certeza, né? Hoje, infelizmente, até mesmo muitos professores, eu digo professoras inclusive, a economia também mudou, né? Então, assim, tem professores que têm que cuidar da casa, e o dinheiro que eles recebem tem que pagar o aluguel, tem que comprar comida, tem que dar roupa, tem que dar material, né? Tem que ter um lazer. Então, assim, e a formação fica, por um certo lado, Willy, para trás, né? Fica literalmente para trás. Ok, professor. Professor, eu agradeço imensamente pela palestra do senhor, palestra muito boa, gostei bastante, pessoalmente falando. O William aqui do lado também está comentando que gostou bastante. Gostaria imensamente de agradecer em nome da professora Rosaline, ela que ainda está em uma reunião aqui no hospital, não pôde estar presente, mas agradeço em nome dela. Eu que agradeço e espero estar novamente com vocês sem esse problema de câmera. Logo faremos outro convite ao senhor. Tá certo. Muito obrigado a todos que participaram, a você em especial pela
pelo toque técnico aqui. E o rapaz, o William, que ele também, não sei se foi ele que me ligou. Correto. Eu só tenho a agradecer a todos, tá? Nós aqui agradecemos. Muito obrigado. Até a próxima palestra. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.